Olá, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos fazer exercícios hoje, né, revisando múltiplos e divisores. Então, a primeira questão diz: classifique os números a seguir em divisíveis por 2, 3 e ou 5. Então, veja só, para ser divisível por 2, lembra do critério de divisibilidade por 2, é que o número tem que ser par. Então, veja, este é par, que termina em 0 é par. Este também termina em 6, esse também. Este não é par, porque termina em 3. Este é par, que termina em 4. Este não é par, porque termina em 5. Esse termina em 0 é par, esse termina em 0 é par. Então, nós anotamos esses aí, né, como os números que são divisíveis por 2. Para ser divisível por 3, lembrem, qual é o critério de divisibilidade por 3? Nós temos que somar os algarismos. Se a soma, o resultado da soma for um número divisível por 3, então este número é divisível por 3. Se não, não é. Por exemplo, 4.230. Some 4 mais 2 dá 6, mais 3 dá 9, mais 0 dá 9. Dá 9. 9 é divisível por 3, então 4.230 também é divisível por 3. Aqui, 4 mais 6 dá 10, 10 mais 2 dá 12, 12 mais 6 dá 18, 18 é divisível por 3, então 4.626 também é. Aqui, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 3 dá 9, 9 mais 3 mais 0 dá 12, 12 é divisível por 3, então 42.330 também é. Esse aqui, some todos os algarismos, dá 12, 12 é divisível por 3, então este também é. Aqui, 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 dá 3, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 4 dá 12, 12 é divisível por 3, então 11.154 também é. Aqui, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 5 dá 9, 9 é divisível por 3, então 315 também é. Aqui, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 3 dá 10, 10 mais 8 mais 0 dá 18, 18 é divisível por 3, então 52.380 também é. E aqui, 9 mais 8 dá 17, 17 mais 9 mais 0 dá 26, 26 não é divisível por 3, então este número também não é. E, por último, para ser divisível por 5, qual é o critério de divisibilidade por 5? O número tem que terminar com 0 ou terminar em 5. Então, veja, esse termina em 0, então é divisível por 5. Esse também, esse termina em 5, esse termina em 0 e esse termina em 0. Então, esses aqui são os números que são divisíveis por 5. 315, 52.380 e 9.890. Observe que alguns dos números são divisíveis por 2, por 3 e por 5, alguns são por 2 e 3, alguns são por 3 e 5, por 2 e 5 e assim por diante. Então, de acordo com o que nós estudamos, por exemplo, se um número é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6 também. Se um número, por exemplo, é divisível por 2 e por 10, 2 e por 5, então ele vai ser divisível por 10 também. Se ele é divisível por 3 e por 5, faça 3 vezes 5 dá 15. Então, um número, por exemplo, que é divisível por 3 e por 5, ele é divisível por 15 também, né? Continuando, questão 2. O número 555 é divisível por 37. Qual é o próximo número natural divisível por 37? Nós vimos que uma das maneiras de achar múltiplos ou achar números que são divisíveis é dessa forma. Por exemplo, vamos supor que nós queremos os múltiplos de 4. Aí fazemos 0, aí mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28, mais 4, 32 e assim por diante, né? Então, veja, esses são os múltiplos e, ao mesmo tempo, com exceção do 0, do 4 para frente, são números que têm o 4 como divisor. São números que são divisíveis por 4, né? Então, perceba que para obter o próximo número divisível, é só a gente somar mais 4, né? Ó, sempre soma mais 4, mais 4,
mais 4. No caso, nós queremos o divisível por 37. Eu não preciso construir todos, tipo fazer 0, aí mais 37, aí 74, aí 111, isso aí somando até chegar em 555. Nós não precisamos fazer isso. É só lembrar que se nós queremos o próximo número divisível por 37, é só a gente somar mais 37. Então, se estamos no 555, o próximo que é divisível por 37, o próximo, é só eu somar mais 37. Então, 555 mais 37 dá 592. Então, o próximo número natural divisível por 37 é 592. Outra forma de fazer isso aqui é dessa forma aqui, ó. Vamos fazer da segunda maneira. Nós vimos que a outra maneira de construir os múltiplos de um número, por exemplo, como o 4, é multiplicar ele pelos números naturais. Então, 0 vezes 4, 1 vezes 4, aí 2 vezes 4, 3 vezes 4, 4 vezes 4, 5 vezes 4, 6 vezes 4 e assim por diante. Então, perceba, aqui dá 0, aí 4, aqui dá 8, aqui dá 12, aqui dá 16, aqui dá 20, aqui dá 24. Perceba que forma a mesma sequência que eu fiz somando de 4 em 4. Então, eu faço a sequência somando ou faço a sequência multiplicando. Então, por exemplo, se eu quero o próximo múltiplo, o próximo número divisível depois do 24 é fazer 7 vezes 4. Se eu quero o próximo, eu faço 8 vezes 4 e assim por diante. Então, veja só, 555, se você dividir por 37, vamos lá. Vai dar 1, vai dar 37, pede um emprestado aqui, ó. 15 menos 7 dá 8, 4 menos 3 dá 1, baixa 5. 185 dividido por 37 dá 5. 5 vezes 37 dá 185, o resto é 0. Então, veja só, gente, 555 é o divisível, né? O valor é o número divisível encontrado fazendo 15 vezes o 37. Então, o próximo número que vem depois dele, quem vem depois do 15? É o 16. Então, o próximo deve ser encontrado fazendo 16 vezes o 37. E 16 vezes 37 dá 592. Então, pronto, é uma maneira também de fazer que você vai chegar no mesmo resultado. Celeste recebeu uma carta muito importante e precisa respondê-la com urgência. Porém, o envelope da carta foi molhado pela chuva e Celeste não consegue identificar o número completo do endereço. Sabendo apenas que era um número múltiplo do 11, qual é o valor possível para o algarismo que está faltando? Então, veja, nós tínhamos um número com 3 algarismos e está faltando o algarismo do meio. Então, nós estamos interessados nos múltiplos de 11 que tem 3 algarismos. Se você for construir todos os múltiplos de 11, desde o 0, vai ficar 0, aí mais 11, mais 11, mais 11, 33, mais 11, 44, 55, aí 66, 77. Perceba que eu ainda nem cheguei nos múltiplos que tem 3 algarismos. Aí 88, 99, aí 110. Agora começamos, ó. Começamos com os múltiplos que tem 3 algarismos. Aí, mas ainda não é esse, é porque o nosso número que nós estamos interessados termina em 1. Esse aqui terminou em 0, então ainda não é ele. Então, vou continuar. Mais 11, 121, mais 11, 132. Perceba que a gente obteve um que parece com esse. Começa com 1 e termina com 1. Então, veja que possivelmente esse que está faltando aqui no meio é o algarismo 2, né? É o 2. É o 2 que está faltando. Então, o número completo do endereço é, né, 121. Outra maneira de você fazer seria o seguinte: nós vimos que para obter um múltiplo de um número, basta multiplicar ele por algum número natural, tipo fazer 0 vezes 11, 1 vezes 11, 2 vezes 11, 3 vezes 11 e assim por diante.
Como é um número com 3 algarismos, você já podia, em vez de fazer toda a sequência, né? Fazer um por um, construir um por um, você já podia pular direto para números maiores. Porque já que é com 3 algarismos, você começaria, por exemplo, com o 10 ou com o 9. Se você fizer 10 vezes 11, dá 110. Ainda não está como esse número que eu estou procurando. Depois do 10, o próximo é quem? 11. 11 vezes 11. Depois do 11 seria o quem? O 12. 12 vezes 11. Multiplique. Aqui dá 121. Esse outro dá 132. Então, perceba, eu já obtive aqui um que é semelhante a esse do nosso problema. Então, eu já poderia ter vindo direto para cá, ao invés de ter feito a sequência inteira. Mas eu sempre gosto de mostrar duas maneiras de fazer um problema, né? Para que o aluno veja que não existe só uma maneira de se resolver um problema. Existem muitos problemas da matemática que há mais de um método de você resolver. Eu sempre falo, faça aquele que você achar mais fácil, né? O método que você acha mais fácil. Em uma gincana estão inscritas 72 pessoas. A comissão organizadora quer formar grupos com o mesmo número de participantes, os quais devem ter no mínimo 8 e no máximo 12 integrantes. Então, os grupos formados podem ter 8 participantes, 9, 10, 11 ou 12. Mas nós queremos, perceba, nós queremos pegar essas 72 pessoas e dividir em grupos com o mesmo número de participantes e nós não queremos que ninguém fique de fora. Então tem que dar uma divisão exata. Então só vai dar certo, se é para a divisão ser exata, se os números forem divisores do 72. Então a gente já pode descartar alguns aqui, ó. Por exemplo, o 11 não é divisor do 72, então não dá para formar grupos com 11 pessoas, porque senão alguém fica de fora. O 10 também não é divisor do 72, porque 72 não termina em zero. Então, não dá para formar grupos com 10 pessoas, porque senão alguém vai ficar de fora, vai sobrar, vai ter resto, a divisão. Então, restou o 8, o 9 e o 12 para a gente checar. Perceba que o 8 e o 9 são divisores do 72. Se você dividir 72 por 8, vai dar 9. Então, eu posso escrever o 72 como sendo 8 vezes 9, ou 9 vezes 8. E se a gente for dividir 72 por 12, vai dar 6. Então, eu posso ter 6 de 12 ou 12 de 6, né? Ou 12 de 6. Só que esse eu descarto, porque eu descarto esse último. Porque nós queremos que a quantidade de pessoas sejam 8, 9, entre 8 e 12. Então, veja só. Desse aqui, nós concluímos que podemos formar 8 grupos com 9 participantes cada, né? Com 9 pessoas cada. Ou podemos formar 9 grupos com 8 pessoas cada grupo. Ou podemos formar 6 grupos com 12 pessoas cada. O professor João, de Educação Física, convocou 60 alunos para assistirem a uma demonstração de atletismo. Ele quer formar grupos que tenham no mínimo 6 alunos e no máximo 10, de maneira que os grupos fiquem completos. Ou seja, novamente é como o raciocínio da questão anterior. Nós temos que formar grupos, né, com a quantidade de pessoas de forma a não sobrar ninguém. Se são 60 alunos, a gente tem que ver quantos grupos dá para formar sem que sobre ninguém. Ou seja, se é uma divisão e eu não quero que sobre ninguém, tem que ser uma divisão exata. Então, nós só podemos pegar números que são divisores do 60. Se é de 6 a 10, então temos 6, 7, 8, 9 e 10. Já podemos descartar alguns. Por exemplo, o 7 a gente já pode descartar. Não podemos usar o 7 porque 60 não é divisível por 7. Já podemos descartar também o 9. Por que que nós sabemos que não é divisível por 9? Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que dar um número que seja divisível por 9. 6 mais 0 dá 6. 6 não é divisível por 9, então o 60 também não é. Já podemos também descartar o 8.
60 não dá para dividir por 8. Se você for tentar dividir, vai ter resto. Então, veja que só tem a opção do 6 e o 10. Então, ou a gente forma 6 grupos, ou só dá para formar 6 grupos com 10 alunos cada grupo, com 10 alunos cada, ou formamos 10 grupos com 6 alunos cada. Só tem duas opções aqui para o professor João, né, de Educação Física. Faça o que se pede. Escreva os 8 primeiros múltiplos do 10. Ou você tem duas maneiras de você fazer os múltiplos. Ou vai somando de 10 em 10, ou você faz aqui multiplicando pelos números naturais. Multiplica por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, seguindo a ordem. Então, a forma mais rápida é sair somando, né? A partir do 0, aí o próximo é o 10, aí mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, e a gente para no 70, vamos parar no 70, porque ele quer os 8 primeiros. Então, os 8 primeiros múltiplos são 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Perceba que tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, se ele perguntasse os 8 primeiros divisores não, divisíveis, né? Os primeiros 8 números que são divisíveis por 10, aí o 0 não entraria no 0, né? A gente começaria com 10, aí pararia no 80. Né? Então, muda um pouquinho a pergunta. Se mudar um pouco a pergunta, se em vez de múltiplos ele perguntar por números divisíveis, a maneira de fazer é parecida, só que não começa no 0. Teria que começar no 10. B. Os números escritos no item A são múltiplos de 2? Fazem parte dos múltiplos de 2? Sim, ó, todos eles são pares, né? Então, sim, são múltiplos de 2. Múltiplos de 3? Não. Aí já não, porque nem todos aí são múltiplos de 3. Só o 30 e o 60 dá para dividir por 3. E por 5, sim, todos também são múltiplos de 5, porque para ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Todos eles terminam em 0. Então, sim, também são múltiplos de 5. Então, vejam só, todos são múltiplos do 2 e do 5, mas nem todos são múltiplos do 3. Depois ele pergunta o seguinte: esses números, com exceção do 0, têm uma característica comum para os algarismos das unidades. Qual é essa característica? Simplesmente que a unidade é sempre o 0, é 0, 0, 0. Então, a característica é que a unidade é o número 0, ou todos os números terminam em 0. Certo? Vamos à próxima questão. Questão 7. Quais dos números a seguir são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo? Vamos lá. Para ser divisível por 2, o critério é que ele tem que ser par. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou 5. Só que os que terminam em 5, nós vamos descartar, porque se ele terminar em 5, ele não é par. Então, concluímos que nós vamos pegar aqueles que terminam em 0, que são a B, a C, a F e o G. A G. Perceba que os outros não dão certo. Esse é par, mas não termina nem em 0 nem em 5, então não pode ser divisível por 5. Esse termina em 5, é divisível por 5, mas não é por 2. Esse aqui é divisível por 2, mas não é por 5. Esse também é divisível por 2, mas não é por 5. E esse aqui é divisível por 5, mas não é divisível por 2. Então, os únicos que são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo são esses aqui. Outra maneira de chegar a essa conclusão é o seguinte: se um número é divisível por 2, tem que ser divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, faça 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, para um número ser divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, ele tem que ser divisível por 10. E um número, para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Então, de qualquer forma, usando um dos dois raciocínios, você ia chegar na mesma conclusão. Então, os únicos que terminam em 0 são B, C, F e G. Reescreva as frases abaixo, completando-as corretamente com os termos entre parênteses. Então, eu vou destacar aqui qual é o termo que você vai usar quando for reescrever essa frase. Então, diz assim, os números 17 e 21
são ou não são números primos? Então, veja só, o 17 é primo, mas o 21 não é primo. O 21 dá para dividir por 3 e por 7. Lembre-se que números primos são números que só dá para dividir por ele mesmo e por 1. O 17 é primo, mas o 21 não é. Então, você vai ter que reescrever essa frase usando o termo não são. Na B, temos os números 216 e 801 são ou não são divisíveis por 3? Vamos lá, critério de divisibilidade por 3. A soma dos algarismos tem que resultar em um número que dá para dividir por 3. Então, veja, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 6 dá 9. 9 é divisível por 3, então esse aqui é, confere. E aqui 8 mais 0, 8 mais 0 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3, então 801 também é. Então, você vai reescrever essa frase usando são. Os números 216 e 801 são divisíveis por 3. C. Todos os números divisíveis por 2 e por 3 são ou não são múltiplos de 6? Sim, são. Perceba, gente, que o 6 é 2 vezes 3. Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo são múltiplos do 6. Então, você vai usar são. E, por último, os números 98 e 60 são ou não são divisíveis por todos esses números aqui? 2, 3, 4, 6 e 12. Vamos checar. Por 2, confere. Os dois são par, 98 e 60 são par. Por 3, 60 é, se você somar 6 com 0 dá 6, 6 é divisível por 3. Agora o 98, se você somar 9 com 8 dá 17. 17 não é divisível por 3, então 98 também não vai ser. O 3 já não deu certo, então nem preciso conferir os outros. Já posso concluir que o termo que eu vou usar aqui é não são. Quais das alternativas a seguir são verdadeiras? 100 é divisível por 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Vamos ver. Por 1 e por 100 sabemos que sim, né? Até porque todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, com exceção do 1, né? Divisível por 1 e divisível por ele mesmo. É divisível por 10 também, porque ele termina com um zero. Também é divisível por 5, porque ele termina com um zero. É divisível por 2, porque ele é par. Outra coisa, ele é divisível por 4, lembre dos critérios de divisibilidade por 4. O número tem que terminar com 2 zeros, ou os dois últimos números tem que ser um número que seja divisível por 4. Resulta em um número divisível por 4. Aqui termina com 2 zeros, então é sim divisível por 4. Então, veja só. Ele é divisível por 2 e por 10. 2 vezes 10 é 20. Então, 100 vai ser divisível por 20 também. Perceba, se você fizer 5 vezes 10 dá 50. Então, se 100 é divisível por 5 e por 10, também é divisível por 50. E perceba também que é divisível por 25, porque se você dividir 100 por 4, vai dar 25. Então, se você dividir 100 por 25, vai dar 4. Então, sim, verdadeiro. Ele é divisível por todos esses números. A B diz, se 9 vezes 8 é igual a 162, 62 não é múltiplo de 9, nem de 18. Então, falso. Porque se 9 vezes 8 é igual a 162, então o 162 tanto é múltiplo do 9 como é múltiplo do 18. Então, falso a B. 85 é múltiplo de 3, porque 3 é divisor de 85. Vamos lá. Para ele ser divisível por 3, para ser múltiplo de 3, você tem que fazer 8 mais 5 e ver se dá para dividir por 3. 8 mais 5 vai dar 13. 13 não é divisível por 3, então esse número não é múltiplo do 3, não é divisível por 3, então falso. E aqui a D diz, como 100 é múltiplo desses números, todos esses números são divisores de 100. Sim, é verdadeiro, a gente viu isso na letra A, que ele é divisível por todos esses números e é ao mesmo tempo múltiplo de todos esses números. Então, só são verdadeiras A e a D. Escolha dois elementos do conjunto 12, 13 e 15, cujo produto seja divisível por 15. Primeiro, observe, dentre esses três números, o único que é divisível por 5 é o 15.
né? Porque 15 termina com 5. Então, para um produto, uma multiplicação de dois números ser divisível por 5, eu vou ter que pegar esse 15. Então, eu posso pegar 12 vezes 15. Perceba que 12 vezes 15 é 180, ó. Então, perceba, 180 termina em 0, então vai ser um número divisível por 5. Ou você pode pegar 13 vezes 15. Se você pegar 13 vezes 15, vai dar 195. 195 termina em 5, então é múltiplo de 5. Agora, se você tivesse pego o 12 e o 13, não ia dar certo. Por quê? Porque o 12 não é divisível por 5, o 13 também não é divisível por 5, então o produto dos dois também não vai ser divisível por 5. Por isso que eu peguei o 15, escolhi o 15 e escolhi algum dos outros dois. Então, você pode escolher o 12 e o 15, ou pegar o 13 e o 15. Entre os números naturais de 1 até n, pelo menos 11 são divisíveis por 5, no máximo 9 são divisíveis por 6. No máximo, quantos desses números são divisíveis por 7? Nós não sabemos quem é n, ou seja, onde termina essa sequência. Nós não sabemos. Nós precisamos ter alguma noção de onde termina essa sequência, ou seja, quem é esse n. A questão diz assim, que pelo menos 11 são divisíveis por 5. Se você fizer 11 vezes 5, vai dar justamente quanto? 11 vezes 5 dá 55, certo? 11 vezes 5 dá 55. Então, veja, eu construí a sequência dos divisores de 5. Aliás, dos números que são divisíveis por 5. 5, aí 10, 15, 20, 25, 30. Você não sabe até onde vai essa sequência, mas você sabe que pelo menos 11 são divisíveis por 5. Então, considera os 11 primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E perceba também que 11 vezes 5 é o 55. Então, a gente sabe que pelo menos até aqui essa sequência vem. Por quê? Porque pelo menos 11 são divisíveis por 5. 11 vezes 5 é 55, então pelo menos até o 55 ele vai. Depois ele diz, no máximo, 9 são divisíveis por 6. Então, vamos construir, gente, os 9 primeiros números que são divisíveis por 6. Ó, considerando agora as informações para o 6, para os números que são divisíveis por 6, perceba que eles, assim, no máximo 9 são divisíveis por 6. Ou você faria essa sequência que eu fiz, considerando os múltiplos de 6, começando com o 6. E perceba, faça 9 vezes 6. 9 vezes 6 dá o 54. E perceba que até chegar no 54, você tem justamente 9 termos. Veja que você tem 11 divisíveis por 5, do 5 até o 55. Perceba que você tem 9 divisíveis por 6, até chegar no 9 vezes 6, que é o 54. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas ele fala que no máximo 9 são divisíveis por 6. Então, a nossa sequência tem que parar em algum número por aqui. Nossa sequência, que eu digo nosso N aqui, ó, o final da sequência, entre os números de 1 até N. Então, veja só. O 60 não pode estar incluso. Por quê? Tem que parar nesse aqui, porque é no máximo 9 números divisíveis por 6. Então, tem que parar no 54. O 60 não pode entrar. Então, veja que essa sequência pode ir a sequência de 1 até N. No caso, que sequência é essa? Nossa sequência pode ir de 1. Nós concluímos que a nossa sequência vai de 1 até o 59 no máximo. Porque senão, se passar o 60, vai ser incluso. Aí não vai ser mais 9 divisíveis por 6. A gente vai ter 10 números que são divisíveis por 6. E a questão fala que no máximo 9 números tem que ser divisíveis por 6. Então, a gente tem que parar aqui. Então, veja, nosso N é 59. Nossa sequência, então, é de 1 até 59. Dentro dessa sequência, quantos são divisíveis por 7? Vamos ver. Observe aqui os que são divisíveis por 7. Olha só. Nós tínhamos aqui, eu fiz alguns, né? Só o suficiente. Perceba, tem que ser até no máximo 59. Então, para aqui, ó, 63 não entra. Então, o maior divisor,
O maior divisível por 7 dentro dessa sequência de 1 até 59 é o 56. Então, quantos temos no máximo, né? Quantos no máximo desses números são divisíveis por 7? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8. Daria para você fazer sem construir isso aqui. Por exemplo, se a gente fizer 7 vezes 7, dá 49. Ainda não chegou perto dos 59. Se você fizesse 8 vezes 7, 8 vezes 7 dá 56. E se você fizesse 9 vezes 7, daria o 63. Ou seja, já passaria do 59. Então, no máximo, seriam 8 vezes 7. Então, no máximo, 8 números dessa sequência são divisíveis por 7. Então, esse problema dá para fazer assim, construindo os múltiplos e observando, ou fazendo essas multiplicações aqui, essas observações. Então, tem duas maneiras aí ou mais de você chegar nesse resultado. Rita escreve a sequência formada por números de 3 algarismos não nulos a seguir. Qual é o número que está nessa posição aqui, gente? Na posição 2013. Então, vamos ver. Vamos observar como ela constrói a sequência, gente. O primeiro número é 123. Observe que o próximo número ela pega 2, 3, 4. O próximo ela pega 3, 4, 5. O próximo ela pega 4, 5, 6. O próximo ela faz 5, 6, 7. Depois 6, 7, 8. Depois 7, 8, 9. Depois 8, 9. Aí não tem o 10, é o 1. Aí depois ela faz 9, aí 1 e 2. 1, 2. Depois ela faz 1, 2 e 3. 2, 3 e 4. Observe que a gente voltou a repetir a sequência. Então, veja que ela tem um padrão de repetição. Agora, observe de quantas em quantas vezes esse padrão se repete. Porque assim, eu não vou precisar contar 2013 vezes para descobrir em que número vai parar, né? Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, sair contando, construindo até chegar no 2013. Então, a gente pode observar de quanto em quantos números essa sequência se repete. Então, esse é o primeiro número, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, e perceba que a partir do 10º ela já se repete. Volta para o começo, se repete essa mesma sequência de números. Então, gente, é de 9 em 9 vezes que essa sequência se repete. Então, perceba que até você chegar no termo da posição 2013, essa sequência vai se repetir várias e várias vezes. Para você saber quantas vezes ela se repete, você pode pegar, por exemplo, 2013 e dividir por 9. Vamos lá, 20 dividido por 9 dá 2, 2 vezes 9 dá 18, sobra 2, baixa 1. 21 dividido por 9 dá 2, dá 18. 21 menos 18 vai sobrar 3, aí baixa 3. 33 dividido por 9 cabe 3. 3 vezes 9 dá 27. 33 você subtraindo 27 vai sobrar 6. Então, perceba aqui, gente, que para você chegar no termo que está na posição 2013, essa sequência se repete 223 vezes. Se repete 223 vezes, mas depois ainda tem o resto, ou seja, ela se repete 223 vezes, mas depois você anda mais um pouquinho na sequência. Você vai andar quanto? 6. Então, imagine que você fez isso aqui, ó. Você fez isso daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, 223 vezes. Depois você fez mais um pouquinho para poder chegar no termo que está na posição 2013. Então, veja, imagine que a gente fez essa contagem 223 vezes, depois vai fazer mais 6. Então, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o termo aqui correspondente a essa posição. Então, é a letra
D. Esse raciocínio você pode ser utilizado para qualquer número. Por exemplo, vamos supor que o termo fosse 2007. Então, você ia dividir por 9. Vamos lá, ia ficar 2, ia dar 18, resto 2, baixa 0. 2 de novo, daria 18. Sobra 2, baixa 7, aí daria 3. Aí, veria que daria 27, o resto 0. Então, era só eu repetir. Não tem resto, né? Então, seria simplesmente eu repetir a ordem, essa sequência, 223 vezes e ver onde é que ia parar. Então, veja que iria parar aqui, ó. Você repete ela 223 vezes, você ia parar onde? Você ia parar aqui. Então, veja que esse é o valor correspondente à posição 2007. Aí veja 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013. Você ia parar aqui em 2013. Certo? Então, o número na posição 2013 é o número 678. Por hoje é só, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima aula.